que a teoria quântica é a teoria mais bem-sucedida em todo o mundo em termos de previsão teórica e resultados Sim, experimentais. exato. Ele acredita que existe uma probabilidade de encontrar o elétron É o naquele. próximo Pronto. cientista. Então, o Heisenberg, antes disso, ele trabalhava com a teoria quântica da medida. E ele propôs o princípio da incerteza, que você não... É, o Heisenberg. Heisenberg é do Breaking Bad, Heisen- não. Você não pode determinar simultaneamente. Tudo sobre mecânica quântica, não é isso, professor? Sim, Juliana. Seja bem-vindo, Zé. Obrigadíssima por aceitar nosso convite. Por favor, se apresente para o pessoal. Para mim é um grande prazer conversar com você aqui, com a sua equipe, para divulgar um pouco do conhecimento da mecânica quântica para a sociedade de um modo geral. E meu nome é José Vieira, eu sou formado em Química, sou bacharel e licenciado pela Universidade Federal da Bahia. Também tenho um grau de mestre e doutor em Química pela UFBA. A minha trajetória acadêmica sempre foi a partir da escola pública, então eu sou um produto da educação como foi no país há um tempo atrás e que hoje estou dando a minha contribuição, devolvendo tudo que eu recebi dentro do sistema de ensino aqui na Bahia, especialmente em Salvador. Maravilha, Zé. E hoje Zé é professor de onde? Está atuando onde? Eu estou atuando na Universidade Estadual de Feira de Santana, que lá tem um departamento de ciências exatas e eu ministro aulas nas disciplinas de físico-química. Então, dentro da físico-química, nós trabalhamos com termodinâmica, cinética e introdução à química quântica. E o que eu venho falar hoje sobre a minha atuação acadêmica é um pouco de como a teoria quântica pode ser aproveitada para a química. Ela é uma teoria muito diversificada e que tem aplicações na física, na própria matemática, na química, na biologia, em diversos Isso. campos, na medicina. Hoje eu tô trazendo, né, esse tema, Zé, fugindo um pouquinho do como eu me tornei, né, que a gente vem outro dia aqui conversar mais. Porque a gente vê muita gente falando da física quântica, da mecânica quântica de uma forma errônea. Eu trouxe aqui um especialista hoje, justamente para a gente aprofundar alguns conceitos, entender um pouquinho, né, como é que funciona a física quântica. Porque um dos objetivos desse podcast é divulgação científica também, né? Trabalhar divulgando alguns conceitos para que as pessoas entendam um pouquinho mais, né? Apesar de que dizem que se a gente acha que entender física quântica, a gente não está entendendo é nada, né? É verdade isso? Sim, os grandes físicos, né, prêmios Nobel de Física, como Niels Bohr, Richard Feynman e outros, tiveram consciência sobre a complexidade dessa teoria, da teoria quântica, e eles mesmos diziam que não compreendiam a mecânica quântica na sua completude. O próprio Albert Einstein também reconheceu isso. É uma teoria muito complexa, é uma teoria da física, é uma teoria bastante séria, que trabalha muito com a matemática e que a nossa missão é desmistificar um pouco. Pronto. É, tudo que ela não tem a ver é com essa questão do Do coach uso quântica, né? inadequado da teoria para poder ganhar o prestígio que a ciência confere a alguns segmentos da E ano sociedade. que vem a gente vai escrever um livro falando da física quântica, de uma forma muito leve. Já tô te chamando já para escrever comigo. Agora eu quero saber, Zé, como é que começou essa história aí de física quântica? Na minha vida ou na Na história sua da... vida e depois na história como um todo. Bom, na minha vida começou pela curiosidade com a própria química e saber como é que ocorriam as transformações na química das substâncias, né? Quando as substâncias reagiam, o que estava ocorrendo ali no interior da matéria. Então, era uma curiosidade normal, por volta dos 15 anos.
sobre a estrutura da matéria. O que acontece com a matéria quando ela é submetida a certas condições, que a gente chama popularmente de reação química. Depois eu fiz um curso de técnico em química na escola técnica, era na década de 70. Entrei para a Universidade Federal da Bahia na década de 80 e trabalhava no polo petroquímico também, como um técnico em química, em laboratório. Então, tive uma formação química bastante consistente desde a adolescência. E aí não saí mais da área. Então, eu estou nessa área há pelo menos uns 40 anos trabalhando com química. A química também é uma ciência muito diversificada. A parte que trabalha com a mecânica quântica é basicamente a cinética avançada, a catálise, os métodos de caracterização dos materiais. A catálise trabalha também com a cinética, que seja a velocidade com que as reações ocorrem, as transformações estão ocorrendo, e também na parte de entender como é que nós podemos fazer análises químicas dos materiais a partir da espectroscopia, ou seja, a análise da luz. Espectro é o que está escondido do latim. Então, no espectro eletromagnético, vem da radiação eletromagnética, que é composta de luz visível, os raios ultravioleta, raio-x. Esse espectro é analisado e você pode analisar a composição química de qualquer material a partir apenas da análise espectral. Então, não é preciso nós irmos numa galáxia distante, há 3 milhões de anos, para saber o que é que tem lá. Basta analisar a luz que foi emitida até nós há 3 milhões de anos atrás. E aí nós podemos usar os princípios da mecânica quântica para fazer essas análises. A teoria quântica, ela começa, na verdade, com Demócrito e Leucipo, os gregos. Há controvérsias, mas na minha visão, a participação de Demócrito, Leucipo e antes deles o Empédocles, que dizia que os elementos formadores de todas as coisas materiais eram a água, o ar, o fogo e a terra. Então, isso ocorreu há 5 séculos antes de Cristo, quando Empédocles viveu. Depois vieram Demócrito e Leucipo com suas visões sobre as características mais elementares do mundo material. E foram os pais da ideia de átomo. A quer dizer negação em grego, tomos, partes, ou seja, as partículas que não têm estrutura interna. Então, eles pensavam isso naquela época. E já se supunha que havia uma descontinuidade na matéria, ou seja, que a matéria era formada por partes discretas, ou seja, separadas, pequenas partes que seriam esses átomos. Observe que Platão e Aristóteles também contribuíram muito para a difusão dessas ideias. Eles tinham pontos de vista diferentes, mas a ideia de contínuo e do divisível estava dentro das discussões da Idade Média entre os platonistas e os aristotélicos. Então, o contínuo era a visão de que a matéria era contínua e a divisibilidade ao infinito é a ideia que os atomistas gregos anteriores a Platão e Aristóteles Eu defendiam. tenho essa birra com Aristóteles, viu? Porque até então a galera tinha já esse conceito de átomo, né? Aí ele voltou com aquele negócio dos elementos, né? Dos 4 elementos. E aí ficou durante séculos isso parado até que Dalton voltou com os átomos lá na frente, O né? modelo de Dalton, A gente podia porque estar bem mais avançado. Dalton, já na modernidade, ele faz parte de um grupo de cientistas que tinha Newton também como ele propôs que a luz era formada por pequenos corpúsculos, também a teoria corpuscular da luz de Newton, ela também estava dentro desse debate em torno da natureza da matéria. Então, Boyle, o Lavoisier, o Dalton também seguiam essa mesma linha e explicar os fenômenos a partir da ideia de que a matéria era formada por pequenos corpúsculos, ou átomos.
Na época não tinha o conceito de molécula. Isso é no início do século XVII ao início do século XVIII. Bom, no século XIX, o Ruther Thomson, ele propôs, a partir de seu experimento, que a matéria era feita por átomos compostos de propôs que o átomo seria uma bola carregada positivamente com partículas menores chamadas cunhadas de elétron, que é o elétron é um nome que vem da Grécia. E então esse átomo já não era mais indivisível, ele era divisível, porque tinha corpos menores dentro dessa bola que era o átomo, nessa ilustração aqui. Em seguida, o Joseph John Thomson, ele propôs um átomo nuclear a partir do experimento com bombardeamento de uma folha de ouro com partículas alfa, que são núcleos de hélio. E aí, a partir do espectro que foi obtido no experimento, ele concluiu que esse material, o ouro, era formado por átomos que tinham núcleos bastante densos, a ponto de desviar a trajetória do feixe de partículas alfa. Então ele propôs a imagem do átomo que ficou imortalizada, que é o modelo planetário, onde você tem um núcleo e ao redor do núcleo os elétrons girando em órbitas elípticas e circulares. Não se conhecia ainda os prótons naquele momento, mas já se desconfiava que existia outra matéria dentro do núcleo a partir dos cálculos que foram realizados para determinar a massa desses núcleos. Observação, Renatinho, engenheiro químico, viu? Opa, então estamos falando aqui com pessoas que entendem bastante do assunto, né? A gente diz que engenheiro químico não entende tanto de química, não, mas tudo bem. Eles são muito bons no cálculo estequiométrico. A estequiometria é uma coisa importante para eles. É isso. Na sequência dos estudos sobre a constituição íntima da matéria, temos a contribuição de Max Planck e Niels Bohr. Planck é considerado o pai da teoria quântica. Em 1900, ele propôs a ideia de quanta de energia estudando a emissão de radiação pelos corpos aquecidos. E o que a gente chamava de corpos negros, o corpo negro. Esse termo corpo negro foi cunhado por Kirchhoff no século XIX, anterior a Planck. Mas ele idealizou uma equação que explicava o espectro desses corpos. Mas aí surgiram problemas com... Então a ideia de quanto já foi estabelecida por Planck. Porque esses corpos, quando eles eram aquecidos, eles emitiam determinada energia, não é isso? Em quantidades específicas, né? Exato. 1 quanto, 2 quanto, 3, nunca 1,5, 2,5. E eles não entendiam por quê. Na equação que Planck deduziu, chegou a essa conclusão, que a solução da equação requer que você tenha a ideia de quantização implícita. Então é uma ideia puramente matemática, mas que se encaixava muito bem aos resultados experimentais. E Todos os corpos emitem radiação. Einstein entrou nesse momento aí? Ele vai chancelar a ideia de Planck. Ele vai confirmar essa ideia quando ele aplica a constante de Planck ao experimento do efeito fotoelétrico. Também já era estudado antes de Einstein, de Planck. São coisas que na ciência sempre tem um grupo de pessoas que trabalham, e tem aquele que aparece. É assim mesmo. É um trabalho coletivo e não é para uma geração só. Que massa. Então, aí, baseado nisso e nessa emissão, né, de radiação pelos corpos negros em comprimentos de ondas específicos, aí os caras desenvolveram a teoria... A teoria atômica mesmo, né? Para explicar o que são os fótons e os elétrons inicialmente. E também a física nuclear, ela vem depois, com mais aprofundamento, depois da década de 20. 1913 foram os nêutrons, né? Que Chadwick... Aqui é um pouco de explicação sobre o que a gente está falando do comportamento da matéria. Sim. E da energia.
Então, nós temos... Todos os corpos emitem radiação. Nós estamos emitindo aqui na região do infravermelho. Se você apagar as luzes e botar um óculos infravermelho aqui, você vai enxergar as pessoas emitindo as partes quentes do corpo, as partes frias. Então depende de como você vai detectar esses fótons. Os fótons têm energia, têm velocidade, são formados por campo elétrico e campo magnético, e eles se propagam no espaço na velocidade da luz. Então Einstein e Moseley, eles configuraram assim as normas, as leis da propagação da luz, dos fótons, anteriormente, antes de publicar a teoria da relatividade. E isso já era bem estabelecido na década de 10, na década de 20 do século 20. Então nós temos no nosso dia a dia contato com todo esse tipo de informação da física quântica. Por exemplo, a luz visível que nós enxergamos, né? Nós temos os raios gama, raios-x em tratamentos, em hospital, radiação ultravioleta, né, que faz tanto mal a gente, a luz visível, infravermelho nos controles remotos. Nós temos micro-ondas na cozinha, né, no forno, ondas de rádio na transmissão de sinal, TV ou de rádio também. Então, todo esse espectro de radiação é estudado pela física quântica também. Mas isso é um estudo que vem anterior à própria teoria quântica. Ele vem com mais força desde o século XIX, com Bunsen e Kirchhoff, alemães que trabalharam com o estudo da chama dos corpos. O corpo, quando ele é submetido a uma chama, ele emite uma cor. Sabe quando cai um cometa e ele às vezes é verde, é azul, é amarelado? Isso já revela qual é o elemento químico que está ali dentro. Os Aquele fogos material. de artifício também. Exatamente. E foi essas ideias que, a partir dessas ideias, que Niels Bohr ele propôs um modelo baseado no espectro de absorção do átomo de hidrogênio, que aqui nós temos o espectro de emissão e de absorção. Olhe bem que essas linhas se encaixam exatamente no mesmo lugar, né? A parte preta, que corresponde a um espectro de absorção, aqui nessas linhas pretas, e as linhas coloridas embaixo são os espectros de emissão do corpo aquecido. Então, esse aqui nós temos o espectro da luz do hidrogênio, e que coincide com os dados que vêm do Sol, porque o Sol tem mais de 90% de hidrogênio, como a maioria das estrelas. Também tem hélio, porque é o resultado da reação de fusão nuclear do hidrogênio formando hélio para gerar assim que energia. a gente sabe e que no fótons Sol também. tem hidrogênio, porque esse é o espectro, né, que é emitido. O elemento mais abundante em todo o universo é o hidrogênio. É mais de 90%. É o elemento mais simples. Ele só tem um próton e um elétron. Isso. Outros personagens relevantes, se vocês puderem passar, o Albert Einstein, com efeito fotoelétrico, já deu a sua contribuição. O Arthur Compton também, ele provou que o fóton ele pode transferir seu movimento para um elétron. Com esse experimento, ele conseguiu demonstrar que os entes elementares da matéria, como elétrons e fótons, ele tem uma característica dual, ou seja, o comportamento ondulatório e o comportamento como partícula. Então, aí nós já estamos entrando aqui numa teoria quântica mais avançada, que a gente vai chamar de mecânica quântica. Então, quem ganhou o prêmio Nobel pela tese que defendeu sobre a natureza dual da matéria foi Louis de Broglie. Ele é um francês, físico francês, muito importante, prêmio Nobel de Física também. E ele demonstrou que os espectros do átomo de hidrogênio e de fótons são muito próximos, um padrão parecido um com o outro. Então, dessa forma, ele defendeu a tese de que
os fótons se comportam como matéria e a matéria se comporta como os fótons. E essa foi a base do entendimento mais profundo da estrutura da matéria. Na mesma época, o Erwin Schrödinger, um austríaco, ele propôs uma equação que vai fazer assim, explicar a dinâmica quântica, ou seja, do elétron, como é que uma partícula vai se movimentar no tempo e no espaço. Então a equação dele é a equação central na mecânica quântica e ele propôs o modelo ondulatório para o átomo. Como é que é isso? Ele pegou as ideias de de Broglie, as ideias de Bohr e explicou a partir da sua equação como se calculava a energia, os níveis de energia que Bohr havia, digamos assim, previsto e comprovado em 1913. É porque, Isso já é segundo Bohr, 1925. ele achava que eram órbitas como as Órbitas. Ele elípticas. não falava a palavra órbita, mas são estados do elétron, os estados eletrônicos. Isso. O Aí estado Schrödinger fundamental. pegou isso aí e fez um cálculo matemático que até hoje, gente, Ele ninguém nunca demonstrou com a viu, viu? equação. A gente acredita, porque é muito, assim, matematicamente é muito bem provado. embasado. Ele comprova a partir de Isso. experimentos é que a teoria quântica é a teoria mais bem sucedida em todo o mundo em termos de previsão teórica e resultados experimentais. Exato. Ele acredita que existe uma probabilidade de encontrar o elétron naquele... É o próximo cientista. Então, o Heisenberg, antes disso, ele trabalhava com a teoria quântica da medida. E ele propôs o princípio da incerteza, que você não... O Heisenberg é do Breaking Bad, não. Você não pode determinar simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula com a precisão infinita. Então, existe uma limitação da própria teoria para explicar, para descrever o sistema quântico, ou seja, o elétron, o átomo, uma molécula. Você vai interferir, né, no trajeto dele. Há uma interferência entre eles, mas também porque da própria natureza da matéria, ela tem uma natureza estatística e probabilística. Isso impede com que você tenha uma precisão exata da medição de certas propriedades aos pares. Por exemplo, energia e tempo, intervalo de tempo, posição e velocidade, spin em várias direções, spin X, spin Y. Então, você não consegue determinar essas grandezas de forma assim exata, precisa, simultaneamente. Esse princípio é um dos fundamentos mais basilares da mecânica quântica. O negócio do gato também, né? Aí é com Schrödinger. E você quer dizer o seguinte, a equação de Schrödinger, ela prevê que existe uma função que vai modelar o movimento da onda de matéria, mas só que essa função ela é uma combinação de várias funções, uma combinação linear no campo da álgebra, se fala assim. A combinação linear de várias funções que vai chegar naquele resultado. Esses resultados prováveis para o estado do elétron antes da medição é que vai se combinar num somatório e que essa combinação ela representa esses possíveis estados. Então, com isso ele confirma que a natureza ela é probabilística na sua essência. Você não tem como afirmar o que ocorreu antes da experiência. Outra coisa importante é que todo estado que você tem em análise dentro de um sistema físico, ele está associado a um contexto experimental. Fora daquilo, você não pode afirmar mais nada. Isso é muito importante, porque é diferente do que previa, por exemplo, as leis de Newton, que previa que você poderia, a partir da trajetória de um objeto, dizer de onde ele veio e para onde ele vai. Por exemplo, quando você lança um foguete para mandar o foguete à Lua, você calcula o tempo, a trajetória, quando ele vai chegar. Na mecânica quântica, isso não é possível. O máximo que a gente pode conseguir é a probabilidade daqueles estados que são modelados a partir da função de onda. Pode estar morto, pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Exatamente, uma combinação. Então, aquilo ali é uma metáfora. O Max Born foi professor de Werner Heisenberg
Ele propôs que se pegasse a função de onda de Schrödinger, elevasse ao quadrado para poder determinar a densidade dessa probabilidade. E aí você consegue estudar e mapear as possíveis localizações de um elétron. Por E aí, exemplo, uma daqueles molécula, orbitais, né? S, P, D sim. e F, aquelas nuvens Não, probabilísticas. a função de onda de Schrödinger já tem aquele formato, Isso. mas quando você coloca, só que tem valores negativos ali para a função, então você não tem espaço negativo. É, porque ao quadrado tudo fica É, positivo. essas operações se dão no espaço complexo, então você não é o espaço real. Então, Born ele traz uma visão da matemática mesmo, né? Que você pode determinar as propriedades do sistema em números reais. Então, essa é a contribuição dele para entendimento das propriedades do sistema, Aí né? você Do tem os átomo e do elétron. números quânticos. Também, porque você vai quantizar essas posições, essas possibilidades. Então, quando você tem uma corda vibrando, corda de violão, ela tem uma vibração, né? Máximos e mínimos. Então, cada ponto onde a probabilidade é zero é um nó. É o nódulo da função de onda. Então, ali a probabilidade de encontrar o elétron é zero. Então, se você tem uma corda com 3 máximos, você vai ter 2 locais de possíveis posições zero, de você não encontrar. Então, esses locais indicam que você tem 3 números quânticos ali embutidos. É abstrato, né? Mas Não, é. Eu mas me a lembro de estudar matemática e a isso na física se encaixam graduação. muito Eu bem. quebrei muito juízo com isso. Esses dois cientistas, o Stern e o Gerlach, eles eram alemães, eles demonstraram que o elétron tem uma propriedade chamada spin, que não tem nada a ver com o giro de um peão, como eu aprendi no ensino médio. Rapaz, você tem que desmistificar isso, que até Então, hoje o pessoal fica nessa, é né? a única propriedade É o sentido. atômica, assim, que você pode dizer, ela não tem um correspondente clássico, porque Sim, velocidade você tem clássico e quântico. sim, Posição também, energia, sim. mas spin não, o spin é eminentemente quântico. E os caras usam isso para o computador quântico, né? A questão do Vai chegar spin. lá, na questão do tunelamento. Pronto. Mais alguma coisa O aqui, Zé? tunelamento ele prevê a possibilidade de o elétron transitar para um local que não era previsto classicamente. Então tem toda uma dialética entre clássico e quântico nessa construção. O modelo quântico foi, inicialmente, ele foi muito enviesado de conceitos clássicos. Isso É, mas foi um faz parte, período né? mais assim da velha mecânica quântica. O cara fica na cabeça ainda com aquilo ali, né? Temos a contribuição de Wolfgang Pauli, do princípio da exclusão de Pauli, que dois elétrons, você já aplica aí a noção de spin. Spin é uma propriedade da matéria. Que você não pode ter no mesmo estado dois elétrons com os mesmos números quânticos. Então, o número quântico spin é que vai ser o que vai definir o quarto número quântico em relação ao elétron. Né? Você tem a posição, número quântico primeiro, depois tem o subnível de energia, número quântico magnético e, por último, o spin. Então, Pauli, com o princípio da exclusão, ele estabelece que você não pode ter no mesmo orbital dois elétrons com os mesmos números quânticos. Isso é um pouco abstrato, mas dá para entender com o uso da analogia das flechinhas para cima e para baixo. Isso é muito visto no ensino médio e também no ensino superior, na fase inicial dos cursos universitários. Eu só estou falando de uma quântica que já está transitando para após ou então para alunos que já estão no final do curso de graduação. Esse cientista chamado... não botei o nome deles não, né? Esse segundo é o Dirac, Paul Dirac. Ele previu a existência de antipartículas. Então tem um pósitron, que é antipartícula do elétron. Tem a É. antipartícula do próton também, antipróton. Foi o primeiro cara a prever, teoricamente, E a a existência de uma existência, ele partícula, previu, né? depois foi confirmado experimentalmente, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1935. E ele é o pai da teoria quântica de campos, que já é uma teoria mais avançada, que não é qualquer curso de Qual é a física diferença que... aí da teoria quântica de campos para normal?
A teoria quântica clássica, digamos assim, ela trabalha com as propriedades dos elétrons, das partículas, mas a de campos ela trabalha com populações dessas partículas e com a interferência entre os campos gravitacional, campo e a tentativa de unificar a teoria quântica com a teoria, outras teorias, como a da Hum, relatividade, da ao gravitação. nível mais Então, alto, né? é mais complexo, na verdade, é muito complexo. Foge um pouquinho da minha área, porque eu trabalho com a formação da teoria quântica clássica, mas o que eu posso colocar é o seguinte: quando você tem certos fenômenos de partículas que se aniquilam, deixam de existir simplesmente, e liberam energia, liberam fótons, ou a partir de fótons você gerar novas partículas. Então são fenômenos que não estão assim no currículo normal das graduações, mas ele se estuda no campo da física de partículas. Aí você vai trabalhar com partículas menores do que o núcleo do átomo, do que o próton, por exemplo, os quarks, os bósons, os mesons. São 60 partículas do modelo padrão de partículas da teoria da física. Isso vai ter como inauguração as ideias de Dirac. Então, quando você trabalha com teoria quântica de campos, você está trabalhando nesse nível, né, de partículas subnucleares. São as partículas mais elementares que existem, juntamente com o fóton e com o elétron. Esses sempre existiram e são a base de todas as outras partículas. Agora, quando você tem a questão dos bósons de Higgs, por exemplo, eles mediam as transformações para formar partículas que têm massa. Então, isso entra num campo muito complexo que só que tem acesso são os grandes especialistas que hoje trabalham no LHC, que é um laboratório que fica entre a Suíça e a França, em Genebra, na Suíça. É um círculo de 27 quilômetros a 100 metros de profundidade. Eu não Então, eles fazem, cheguei lá no é o LHC, não. equipamento mais caro que já foi construído, o LHC. Eu fui aqui no Síncrontron, aqui Eles fazem em colisão de partículas, Campinas. né? Então, Isso. nessa área de antipartículas e teoria quântica de campos. Maravilha. Vamos lá. Então, era esse o bate-papo que eu trouxe para vocês, assim, Eu quero que essa você me explique provocação. coach quântico. Como é que funciona? Cadeira. Bom, diante disso tudo, você trazer essas transformações da matéria estão de acordo com a vontade de uma pessoa, então interferência física, é muito forçar muito a barra, porque não tem comprovação científica de que isso é verdade. Os caras Quem sabe pegam um daqui a negocinho, né? 100 anos, ou sei lá, 1000 anos, possa se comprovar algumas coisas, né, que anteriormente a gente nem imaginava, né? Mas no momento a física não credencia esse tipo de abordagem, né? Infelizmente chamam de quê? Charlatanismo, o uso indevido da ciência, infelizmente. Porque a ciência hoje ela faz um papel muito importante na sociedade de credibilidade. E já foi o da fé na Idade Média, no final da Idade Média, isso começou a mudar, né? E a palavra do Papa, os dogmas da Igreja eram a última palavra sobre tudo, né? Sobre até a natureza. Mas Uhum. a credibilidade da religião foi transferida para a ciência a partir da Revolução Científica de Galileu, Tá voltando agora, né? Copérnico. Exato. O reconhecimento desses fundadores da ciência moderna já foi feito pelo Papa João Paulo II. Eles admitiram, a igreja admitiu que foi feita muita injustiça, muita gente foi queimado vivo na fogueira, né, por discordar da igreja. E, por exemplo, essa conversa que nós estamos tendo aqui agora seria impensável naquele momento histórico e seria um grave sacrilégio contra a Hoje em dia igreja, tem né, um contra o Papa. cancelamento. Exato. É outra história. Desafios aí do trabalho como físico-químico, doutor, professor universitário, pós-graduação. O grande desafio é fazer com que essas ideias sejam divulgadas, né? Então, eu faço parte também
trabalho de divulgação científica enquanto professor e tentar desenvolver o pensamento contraintuitivo, que tudo que eu falei não está de acordo com o que a gente vê no dia a dia da física, falo da física enquanto mundo, né? Então, o grande desafio é fazer com que as pessoas tenham interesse pelo assunto, porque ele é relevante para o desenvolvimento dos países. Para você ter ideia, 30% do PIB norte-americano é devido às aplicações da mecânica quântica. Nós estamos vendo Eu vi aí. isso esses dias mesmo, essa estatística. É uma questão muito atual aí, hoje, que são as terras raras no mundo, né, para fazer materiais de alta tecnologia, depende do conhecimento quântico. E o Nós futuro vimos que é o isso nos cursos de computador pós. quântico, né? Sim, Que acabou a criptografia. Ele vai derrubar toda a criptografia que existe, você tá ligado, né? tem muitas questões em Se aberto. tivesse os Bitcoin, hein? Cadê? Por que que o lítio é tão procurado hoje? Uhum. O nióbio, o rutênio, esses materiais têm propriedades quânticas que outros não têm. Para fazer um computador quântico, como é que se vai viabilizar isso Hoje no em nosso dia você dia a tem que dia e resfriar quando menos será? 273 graus, né? Então, são Por sistemas enquanto. que são bastante complexos e sofisticados e que dependem da teoria quântica para nós conseguirmos dominar a natureza nesse nível. Maravilha. Projetos futuros, Pós-graduação, ensino de química nessa perspectiva, da teoria quântica, da fisicoquímica, formação de professores, basicamente. Trabalhar com as teorias da didática aplicada a esses objetos. Enfim, é um desafio também formar professores. É isso aí. Brigadíssima, viu, por estar aqui com a gente hoje. Curtiu, porque você vai ter um compromisso agora, né? Ah, uma pena. A gente vai voltar aqui outras vezes. Arroba, UFES, jvjunior@ufes.br. pronto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Segue lá o arroba como eu me tornei. Se inscreve no nosso canal do YouTube, no Spotify, por isso vai ajudar bastante. Que a gente alcance cada vez mais e mais pessoas. Não sai daí não, tem outras atividades e profissões que com certeza você vai gostar. Um beijo, até mais. Tchau.